Examus. Um serviço de supervisão online. O Examus usa algoritmos automatizados para analisar o comportamento dos alunos e detectar a violação dos regulamentos do exame. O Examus registra automaticamente quaisquer violações, informa ao inspetor se os alunos saem da carteira ou se outra pessoa está com eles. O Examus é integrado ao sistema de gerenciamento de aprendizagem da universidade. Boa tarde, boa tarde, bem-vindo à nossa mesa redonda, à nossa conversa. Eu estou aqui muito honrado por estar acompanhado do professor Jorge Bento, Jorge Bento, que é administrador, especialista em educação à distância, professor do ensino superior, graduação e pós-graduação, é o gerente-geral de educação profissional no estado de Pernambuco, na Secretaria Estadual de Educação, e é diretor também da Associação Brasileira de Educação à Distância. Eu sou Luciano Sattler, sou membro do Comitê de Educação Básica aqui da ABED e também sou membro do Conselho Deliberativo do CNPq. E nós hoje vamos ter uma conversa sobre uma pesquisa realizada, o mapeamento da educação básica, pesquisa ABED 2020, sobre atividades remotas durante a pandemia Covid-2019. Então, por favor, convide pessoas mande o link para convidar outras pessoas para participarem conosco nesse momento, mande suas dúvidas no chat. Então, professor Jorge Bento, um prazer estar aqui com você novamente, compartilhando essa tela. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas já nos conhecemos pelas telas algumas vezes, né? Boa tarde. Professor Luciano, muito boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. É uma honra muito grande partilhar mais essa mesa com o professor Luciano e poder agora, talvez até, né, Luciano, a gente desmistificar algumas coisas que são faladas dos dados com relação aos professores, aos estudantes, aos pais, o que é que eles estão sentindo. Muito se fala o que é que está se passando, e nós fomos lá, aplicamos mais de 5.500 questionários, tá, para os mais diferentes papéis, nas mais diferentes regiões do país. Então, nós temos algo bem consolidado para apresentar aqui. A partir da semana que vem, também vai estar disponível já no site da ABED, no portal da ABED, para que todos possam ter acesso não somente aos microdados, mas também aos dados consolidados, de forma que vocês conseguem consultar e fazer aí as suas análises a partir desses dados. Muito interessante isso. Que ótimo. Vamos então, nós temos muitos dados para conversar com o pessoal, né, professor? Vamos então com a sua apresentação, que vai enfocar a perspectiva dos alunos e dos professores, né, na pesquisa. Então, vamos então. Vamos lá. Eu tenho aqui a parte dos estudantes, tá? Uhum. Nessa parte dos estudantes, eu vou começar falando das etapas, né, desses estudantes.
a gente vê que a maior parte dos respondentes, estudantes do ensino médio, com 76,85%, a maior parte deles estudantes do ensino médio. Você vê que tem uma participação também importante dos estudantes do ensino técnico, não é? Com 11,85%, e dos anos finais do ensino fundamental, com 8,08%. A maior parte, 92,47%, estudantes de redes públicas estaduais. Na sequência, com 6,05%, estudantes de redes públicas municipais. 1,11% de escolas privadas e 0,37% da rede federal. Tá? É natural essa divisão, porque os estudantes das redes municipais são do ensino fundamental e certamente teriam uma dificuldade maior de serem contactados por esses questionários, mas também estão aqui com 6,05% presentes. Uma outra informação relevante é 21,37% moram em capitais, 57,14% moram em municípios do interior, e 21,48% também em município do interior, só que em zona rural. Então, veja só, os dados mais na frente, eles vão mostrar que as iniciativas de atividades remotas, de aulas remotas, etc., chegou, né, nas zonas rurais de muitos municípios brasileiros, muitos. Isso é uma informação também que eu considero bem relevante. Uma outra informação extremamente relevante é se esse estudante, ele, a família, participam de algum programa de transferência de renda do governo federal. Veja que 47,40% desses estudantes, 47,40% participam do Bolsa Família, 0,74% do BPC, benefício de prestação continuada, 3,77% de algum outro programa que não está aqui listado. Então, a maior parte, né, quase 52%, participa de programas de transferência de renda do governo federal. E a menor parte, 48,10%, não participa de nenhum. Oi, Luciano. É muita coisa, né? Isso. Veja esse outro agora. Você ou sua família recebeu ou está recebendo esse auxílio emergencial do governo federal, esses de R$600, 71,95%, sim, estão recebendo. E 28,05% não estão recebendo. Uau. Então, a gente tem aí uma grande maioria dos estudantes, das famílias, apoiados por esse auxílio emergencial do governo federal. Grande parte. Mais uma pergunta bem importante. A pandemia da Covid-19 provocou algum dos impactos a seguir em sua família? A menor parte não teve impacto. 48,14% diz que não houve impacto. A maior parte houve algum tipo de impacto. Dentro desses impactos, o maior deles foi perda parcial da renda informal. Depois, redução de horário de trabalho com redução de salário. Depois, suspensão temporária do contrato de trabalho. Perda de emprego formal. E, por fim, perda completa da renda informal. Veja, a maior parte dos nossos estudantes teve um impacto importante na sua vida por conta da Covid-19, da pandemia da Covid-19. E a menor parte não teve impacto. Isso é bem importante, porque esses impactos precisam ser considerados, inclusive para as atividades remotas. Isso é muito importante de ser considerado. Claro. Dentre as opções a seguir, quais aquelas que afetam seus estudos e sua aprendizagem? Afetam seus estudos e sua aprendizagem nesse período de pandemia. Quais aquelas que afetam? Vamos ver. A maior delas é a falta de contato presencial com amigos e familiares. Se tiver muito pequeno aí, gente, eu sugiro maximizar o vídeo do YouTube, né, para ver esses dados. De toda maneira,
Esse documento vai estar na semana que vem, ao longo da semana que vem, disponível no portal da ABED, e vocês vão poder fazer download dele por completo, inclusive dos microdados que geraram esses gráficos, tá? Na sequência, nós temos a sobrecarga nos cuidados com pessoas da família, crianças, idosos e outros. Foi o segundo maior impacto, afetou a 37,14% dos estudantes. Na sequência, dificuldades financeiras provocadas pela pandemia, com 36,73% dos estudantes que sofreram esse tipo de impacto e consideram que isso afetou os seus estudos e a sua aprendizagem. Isso é muito relevante para que a gente possa planejar atividades que, de repente, minimizem esses impactos, ou pelo menos que aliviem esses impactos. Esses números, eles devem nortear muitas das ações a partir daqui das aulas remotas. Você veja ainda que com 20,89%, então, a cada 10 estudantes, a cada 10 estudantes, 2 colocaram que houve um aumento de brigas em casa que envolve os pais ou responsáveis. Da mesma maneira, praticamente o mesmo número, 20,34%, dizem que ocorreu um aumento das brigas em casa ali envolvendo diretamente, né? Ele foi diretamente afetado, participante, inclusive, dessas brigas. Então, atividades que possam aliviar esse tipo de impacto, elas certamente trariam ou trarão uma nova dinâmica, um novo engajamento para esses estudantes. Ainda na sequência, dentre as opções a seguir, quais aquelas que afetam seus estudos? Não, desculpem, é o mesmo. Com relação aos dispositivos eletrônicos, quais os que você possui? E ele, naturalmente, podia marcar mais de uma opção. 91,95% declaram possuir um smartphone. 3,65% declaram possuir um tablet. 29,49% declaram possuir um computador, seja um desktop ou um notebook. E 4,91% não possui nenhum destes. Eu acho que aqui, sabe, Luciano, não sei se você quer fazer alguma consideração ou deixar para o próximo slide, a gente vinha conversando sobre isso. Você vai ver que o impacto da conectividade do estudante, embora existente, não só no Brasil, existente, mas não é o nosso principal fator de dificuldades, fatores críticos que complicam, que prejudicam o engajamento nas atividades remotas. Certamente há outros fatores que não é a conectividade. Se você está mapeando suas atividades, professor e professora, limitando-a para alguma coisa que não precise de internet, porque você considera que seu estudante não tem, você talvez possa avançar um pouco nisso. Talvez. Vale conhecer exatamente a sua realidade. Os microdados da pesquisa poderão lhe ajudar, porque vão falar de todas as regiões do Brasil. Professor Jorge. Pois não. Lembrando que a pesquisa TIC Educação, os dados dela, que são mais abrangentes, estão alinhados com esses dados aqui, o volume de posse, né, de smartphone pela população. A grande questão é que, às vezes, a pessoa tem um smartphone, assim, o mais avançado, que a gente nem imagina, né? Mas o pacote de dados que ela tem é muito limitado, né? E, às vezes, tem pouco acesso a uma boa Wi-Fi. E, infelizmente, muitas vezes, nos nossos sistemas de ensino, inclusive nas escolas privadas, os objetos de aprendizagem não são pensados, nem as atividades são pensadas para o mobile, né? Então, ele pode ter, a gente já viu muito isso, um aparelho ultramoderno, mas ter essas limitações, seja do recurso que nós estamos oferecendo, ou seja, do tipo de acesso que ele tem, né, ou ela tem. O próximo dado, ele trata justamente disso. Na verdade, do compartilhamento. Na sequência, a gente vai tratar exatamente do acesso à internet. Mas com relação aos equipamentos, 74,79% declaram
que o uso do equipamento é pessoal e individual. Um contingente importante, 24,10%, quase um quarto das pessoas, precisa compartilhar com outras pessoas da família, né? E um contingente muito pequeno, de 1,11%, que não tem nenhum dispositivo eletrônico. Veja esse com relação ao acesso à internet. 63,53% tem internet banda larga ilimitada. A gente percebe, Luciano, quando a gente cruza esses dados com os dados de engajamento que vêm das escolas nos ambientes virtuais, Google Classroom e outros das escolas, você vê que tem uma conexão muito clara. Eu não tenho, numa média de escolas, 63,53% de engajamento. Eu tenho menos do que isso. Mas 63,53% é aquele que tem internet em banda larga ilimitada. E aí eu tenho, que casa inclusive com a sua observação de agora há pouco. Eu tenho um contingente importante, 25,8%, que usa internet de terceiros. 9,34% que usa os dados móveis do celular. Então, para assistir vídeo, é um problema muito grave, principalmente em vídeos ao vivo. E 1,33% diz que não tem internet. Então, não ter a comunicação com o estudante por falta de internet é muito pequeno, é muito pouco. Agora, sim, como o professor Luciano colocou super bem agora, é preciso se pensar nas estratégias que você vai usar, porque se você fica fazendo só Google Meet, reunião, aula, e aí sim, aí você vai ter um contingente importante, de quase 10% que usa os dados móveis, e outro de 1/4, 25,8%, que usa internet de terceiros certamente limitadas. Na sequência, uma questão para ver a saúde dos estudantes, inclusive no retorno, na retomada das atividades presenciais. Você recebeu o diagnóstico positivo de Covid-19? 4,10%. Eu recebi um dado, se eu não estiver enganado, é do Rio de Janeiro, rede municipal, que diz algo em torno de 12% dos estudantes que testaram positivo. Esse dado também está casado com esse aí, porque aqui a pergunta é se ele recebeu um diagnóstico positivo. Certamente que nós temos uma grande maioria nessa fase, nessa idade, que foi até assintomático, não é? Ou sintomas bem leves que não nos levou a procurar um diagnóstico, tá? Então, isso é natural. Mesma coisa com relação às pessoas com as quais ele convive em casa. Isso é um dado importante para a retomada, né? Porque, embora os estudantes, eles não são tão afetados, mas eles convivem com outras pessoas em casa. Então, 13% dessas pessoas que moram com os estudantes receberam diagnóstico positivo. A gente percebe, se eu comparar aqui com ele, um acréscimo com relação aos demais componentes da sua casa. Perguntamos aos estudantes se eles fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. A maior parte, 77%, não faz, mas uma parte importante, de 22%, faz parte do grupo de risco, né? E quando a gente vê na casa dele, é que isso se inverte. Você mora na mesma casa de alguém que faz parte do grupo de risco, então 67% praticamente declara que sim. Ele mora na mesma casa de alguém que faz parte do grupo de risco para a Covid-19. Se você veja que é mais um fator importante que deve ser levado em consideração no momento das discussões para a retomada das atividades, né? Esse recorte dos estudantes que não fazem parte do grupo de risco, mas que moram com pessoas que fazem parte do grupo de risco. E agora, finalizando a parte de estudantes, os últimos gráficos dos estudantes, em relação às atividades e o seu engajamento. Veja bem, 60% declara que participou de todas ou quase todas as atividades remotas. 60,58% declara que participou. 35% declara que participou de poucas atividades. 3,47% diz que não participou de nenhuma atividade. Isso deixa claro que os estudantes deram uma chance, e muitos continuam lá. Outros, a gente vê que o engajamento vem caindo ao longo do tempo, né? Por vários fatores. E só 0,59% declara
que a escola não enviou atividades remotas, só 0,59%. Então, a participação das escolas brasileiras foi muito relevante, e isso a gente tem na sequência dessa pesquisa também. Ainda com relação às atividades remotas, como você compara com as aulas presenciais? Para 72%, piorou. Então, você tem aqui um dado muito interessante. Você tem aqui praticamente 27% que diz que ou manteve a mesma qualidade e uma quantidade menor, 6,9%, ainda diz que melhorou. Então, é uma quantidade relevante de quase 30%, quase um terço dos estudantes qualificando as suas atividades remotas como ou mantendo a qualidade ou melhores. Isso num contexto em que não houve planejamento, preparação, pelo menos lá no início, que não foi possível haver. Isso é um resultado muito importante do trabalho dos professores e das professoras. Eu acho esse dado muito importante. A gente vai ver na sequência, com a apresentação do professor Luciano, lá na parte principalmente dos pais, que esse dado ainda é mais relevante. Com relação às atividades remotas, o que é que ele usou? O que é que ele assistiu? Aulas ao vivo na TV. 18, deixa eu ler do maior para o menor. Desculpem. Aulas ao vivo na internet, quase 70%, quase 2/3 estão lá, quer dizer, mais de 2/3 está lá, assistiram a aulas ao vivo na internet. Na internet. É um contingente muito grande, até maior do que aqueles que têm banda larga ilimitada em casa. Videoaulas gravadas, 55,78%, predominância muito clara de videoaulas. Predominância muito clara de videoaula natural, o pouco tempo para preparar material, né? Certamente proporciona esses dados que a gente está vendo. Fascículos em PDF, 46,77% foi o terceiro. E o quarto item mais utilizado foram livros didáticos. O quinto me chama muita atenção, Luciano, porque praticamente mais de um quarto dos respondentes declararam utilizar podcasts ou áudios de aulas, que às vezes é um objeto um pouco utilizado, e como ele é potente, está aqui praticamente um quarto das pessoas, né? Na sequência, com praticamente um quinto das pessoas do país assistiram videoaulas ao vivo na TV. Eu vou ir para a próxima etapa, a gente vai disponibilizar isso, vocês vão poder estudar esses dados, inclusive fazer suas próprias contas com os microdados que ficarão disponíveis. Não é? Você considera algum efeito positivo na pandemia? E quais são? O mais positivo que os nossos estudantes declararam foi: eu estou ajudando mais nas tarefas domésticas. Na sequência, tem aqueles que disseram que não viram nenhum efeito positivo na pandemia. E, em terceiro lugar, eu estou me dedicando mais à minha família. Em quarto lugar, com quase um quinto das pessoas, quase 20%, declara que aprendeu novas tecnologias. Então, certamente, muitas das tecnologias que nós estamos usando hoje nas atividades remotas já eram conhecidas pelos estudantes, em que pese o fato dos professores precisarem ter aprendido muita coisa nova, mas já eram certamente conhecidas pelos estudantes. Quando os efeitos da pandemia forem superados, como você quer que as aulas voltem? Veja que dado interessante, Luciano. 61,61% diz que quer que volte só a aula presencial. Ou seja, quase 40% quer alguma coisa que não é só aula presencial. Quase 40%. Não é? 22% quer aulas presenciais combinadas com aulas remotas. E 16%, então, diz que só quer aula remota e ir na escola só para fazer avaliação e atividade prática. São um pouco mais radicais. Mas esse me chamou muito a atenção, esse dado. 40% quase deseja alguma coisa que não é só aula presencial. 40% quase quer alguma coisa a mais do que acontecia há 6 meses atrás, quando entramos na pandemia. Isso permite, né, professor, a gente até arriscar a dizer que confirma que a pandemia é um processo de aceleração cultural. Muito provavelmente, se nós aplicássemos essa mesma pergunta antes do fenômeno da pandemia, esse número de pessoas que privilegiariam o híbrido ou o remoto seria muito menor.
né? Certamente, a nova experiência acelerou um pouco esse processo desse alinhamento de novas tecnologias e educação, né? Isso. Eu aproveito aqui para recomendar o estudo do professor Luciano sobre ensino híbrido, extremamente relevante, uma beleza de estudo. Não sei se é possível, Luciano, botar nos comentários algum link aí para que as pessoas possam fazer download, mas assim, ou então no descritivo do vídeo, mas é muito bom o estudo. Muito bom, muito bom. E com esse cenário se torna ainda mais relevante. E quanto ao retorno das aulas presenciais, esse grupo é um grupo interessante, porque 48,98% só quer voltar quando tiver uma vacina disponível. Ou seja, menos da metade, mais da metade quer voltar numa outra situação. Sendo que 31,45%, quase um terço dos estudantes, estão ansiosos para voltar logo. Então, você vê que o movimento dos estudantes para o retorno, esse grupo que talvez seja o menos escutado de todos, embora isso é uma questão técnica, não é uma questão de sufrágio de quem quer voltar ou não, de enquete, mas tem um dado aqui bem interessante. Nós fizemos essa mesma pergunta para todos os demais grupos e as respostas elas são bem díspares, grupo a grupo, tá? Agora vamos entrar nas respostas dos professores e das professoras. Vou dar uma acelerada aqui para a gente não ter problema com o tempo lá no final, certo? Primeiro, qual é a etapa que você seleciona? 70% dos estudantes, ele é do ensino médio. 25%, pois não? Dos professores, né? Dos professores. Eu disse estudantes, perdão. 70% dos estudantes, dos professores aqui que responderam, dos respondentes, são do ensino médio. 25%, 25,94% dos anos finais do ensino fundamental, 13,97% do ensino técnico, 13% da EJA, Educação de Jovens e Adultos, e 9,31% anos finais do ensino fundamental, anos iniciais do ensino fundamental, o que torna essa pesquisa com os professores e as professoras bem aqui a pessoa tinha como marcar mais de uma opção, uma vez que os professores podem lecionar em mais de uma das etapas, né? Torna a pesquisa bem distribuída entre as diversas etapas da educação básica. Com relação às redes que eles lecionam, 83,72% rede pública a escola pública da rede estadual, 11,66% escola pública da rede municipal, 4,03% escola privada e 0,59% escola pública da rede federal. De professores, um total de 1.546 questionários foram apresentados. Faixa etária desses professores, a maior faixa etária deles, com 28,01%, é de 40 a 49 anos. Na sequência, 26,78% de 30 a 39 anos. Depois, 23,22% de 50 a 59 anos. 16,88% tem menos de 29 anos. E apenas 5% tem mais de 60 anos. Nós perguntamos aos professores e eles podiam marcar mais de uma opção. Qual é o papel dos professores nessa pandemia? Qual é o papel dos professores? 94,83% declara que um papel importante dos professores é o de interagir virtualmente com os estudantes a fim de manter o processo de ensino e aprendizagem. 59,70% considera que interagir com os estudantes a fim de prestar orientações seguras de prevenção é o principal papel. E 49,74% diz que manter-se no isolamento cuidando da família que é o principal papel. Então, a gente tem aí praticamente todos os professores que participaram e que responderam ao questionário, eles colocam como a necessidade de manter o processo de ensino e aprendizagem é importante para o papel do professor e das professoras. Isso se reflete no engajamento docente que a gente vê no Brasil todo na educação básica. Com relação à pandemia do Covid-19, como você se classifica? 91,46%, muito preocupado. 7,83%, pouco.
e apenas 0,71% disse que não estava preocupado, então praticamente a grande maioria declara como muito preocupado. Quanto à sua saúde mental nesse momento, você se classifica, olha que dado importante esse, gente, principalmente para as equipes gestoras das escolas, tá? Para as equipes gestoras das escolas. Ele tem mais da metade, 52,52%, tem se sentido um pouco abatido, triste ou desanimado. Se a gente coloca junto ali o percentual que respondeu, me sinto muito abatido, triste ou desanimado, a gente tem quase 60%. Né? A gente tem quase 60% dos professores mentalmente, emocionalmente abatidos, né? ou afetados por essa pandemia. Né? 34,8% declara que se sentir mal e 4,20% declara se sentir super bem. 4,72% dos professores receberam o diagnóstico positivo. Eu reforço, o diagnóstico positivo é sempre um percentual menor do que aqueles que foram afetados, né, contaminados pela doença, porque uma grande parte não tem diagnóstico, não tem sequer sintomas. Alguém que mora na mesma casa, então isso repete os estudantes, agora 13% mora com alguém que teve Covid. E você faz parte do grupo de risco, um pouco mais da metade, 50,97%, diz que não faz parte de nenhum grupo de risco. Portanto, 49% faz parte do grupo de risco, e nós aqui dividimos quais os grupos de risco que eles fazem parte. Você veja que 22% hipertensão, 14% obesidade, 9,38% asma, e por aí vai. Bate com aquele dado de 5%, aqui 4,66%, acima dos 60 anos. Quais atividades que você, professor, professora, tem realizado na sua rotina? Pode marcar mais de uma à vontade. A maior parte tem feito uso de filmes, livros, televisão, navegar pela internet e redes sociais, e também 74,32% aproveitou para fazer um curso online. Então, as escolas de cursos online, principalmente de formação continuada, podem ficar bem atentas a esse dado. Olha só, 74,32% do grande número de professores e professoras brasileiros fizeram uso de cursos online, aproveitaram para fazer cursos online. Ainda tivemos aqui 48% que marcou exercícios físicos e 9,25% yoga, meditação. Quais fontes de informações a seguir você usa para obter notícias confiáveis? Portais de notícia pela internet. Eles estão em primeiro lugar, TV aberta em segundo lugar, redes sociais em terceiro lugar, WhatsApp, Telegram em quarto lugar e TV por assinatura em quinto lugar. Quais ações a seguir foram adotadas pelas escolas / pela rede que você leciona? Quais das ações a seguir? Atividades remotas regulares, foi 94,89% das escolas ou das redes dos professores respondentes. Muito grande. Atividades remotas eventuais, 4,20%, e apenas 0,91% afirma não ter realizado nenhuma atividade remota. E agora o professor, você realizou atividade, porque a escola pode ter, a rede pode ter, e o professor optou por não fazer. Então, você realizou atividades remotas com seus estudantes, apenas 0,26% declara que não avalia que é uma boa opção manter as atividades de forma remota. Né? Já 88,87% declara que realizou as atividades remotas regularmente. 9,57% declara que realizou atividades remotas eventuais e de suporte, e 1,29% diz que a rede ou a escola não permitiu. Né? Tem redes e tem escolas realmente que não permitiram. E agora, só para aqueles que realizaram atividades remotas com os estudantes, marquem as opções que descrevem as principais dificuldades encontradas. Vamos lá, gente, vejam só isso aqui, as principais dificuldades que os professores encontraram. Essa pesquisa foi feita no mês
entre julho e agosto, então já havia passado uma boa parte da pandemia, eles já tinham condições de fazer um diagnóstico da sua própria dificuldade. 57,83%, então a maior parte, teve dificuldade com a conexão da internet por conta do sinal das operadoras. 39,39% sentiu falta de familiaridade com as ferramentas digitais. 32,34% declara ter dificuldade com a conexão de internet, mas não por conta das operadoras, mas sim por causa dos dados móveis, por conta da sua própria internet, não é? 27% teve dificuldade de estabelecer e organizar uma rotina diária, né? 14,66% dos professores declaram que não tem um dispositivo próprio e usam um compartilhado em casa, então isso é uma questão importante. E 12,35%, a escola solicita a produção de muitos materiais e eu não dou conta. Isso também é um dado muito relevante aos gestores e às gestoras aqui presentes, né? Olha lá essa carga que está sendo solicitada, porque os professores colocam isso e os estudantes também devem ter dificuldade de acompanhar. 15% alega não ter encontrado qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade. Agora, se você não realizou atividades remotas com os estudantes, marque as opções que descrevem os motivos para não realização. Só para aqueles que não realizaram, tá? Só para aqueles que não realizaram. 32% daqueles que não realizaram declaram que não o fizeram porque entendem que os estudantes não conseguem estudar remotamente. Eles partem do princípio que o estudante não consegue acompanhar. 22% declara que a escola ou a rede não deixou. 21% declara que não tem familiaridade com as ferramentas digitais. 18% acredita que somente a aula presencial é possível promover uma aprendizagem eficaz. E 5,74% tem dificuldade para estabelecer e organizar a rotina diária. Ele teve dificuldade, então por isso ele não participou. Com relação aos dispositivos eletrônicos, quais os que o professor possui? Vejam, uma quantidade menor de professores do que de estudantes possui smartphone. Agora, uma quantidade bem maior possui computador, desktop ou notebook. 82% possui. 12,10%. Tablet e apenas 0,78% declara não possuir nenhum desses. Eu preciso acelerar um pouco, porque ainda temos outros dois dados que o professor Luciano vai apresentar. Os professores têm acesso à internet em banda larga, 75%, é uma quantidade maior do que os estudantes com acesso à internet em banda larga ilimitada. 16,17% usa os dados móveis. Uma quantidade bem menor dos professores usa internet de terceiros, 8,09%. E nenhum professor declara não ter nenhum acesso à internet. Não ter nenhum acesso à internet. A escola usa ambiente virtual de aprendizagem, 61% usa do que os professores declararam, usa Google Classroom. Você veja que 26,60% usa outro ambiente. E o Moodle é usado por apenas 7,08%. A gente vê que o Google Classroom sai de outro tamanho, né? A exemplo de outras ferramentas como o Google Meet e como o Zoom, sai de outro tamanho dessa pandemia, né? E a escola não usa nenhum ambiente virtual de aprendizagem. Mais uma vez, a pandemia como catalisadora, como foi muito bem colocado pelo professor Luciano Sattler. Além do AVA, o que é que você usa para distribuir conteúdo e promover interatividade? 87% usa o WhatsApp. 75% o Google Meet. 45,02% usa e-mail. 44,24% usa YouTube. 27,81% usa Zoom. Se eu somo aqui o Zoom com o Google Meet, eu tenho... porque, claro, cada um poderia marcar mais de uma vez, não dá para dizer que são 100% dos professores. Mas eu tenho uma quantidade muito grande, e se eu somo com o Microsoft Teams, de professores e professoras que usam aulas ao vivo. Natural, não houve tempo de preparação do material. Quanto ao retorno das aulas presenciais, aí esse é o maior contingente que só quer voltar quando tiver uma vacina disponível, com 68,11%. Só 6,73% dos professores estão ansiosos para voltar logo. E 24,45% quer voltar quando tiver casos em baixa há algum tempo. Agora, professor Luciano, nós vamos para a... Deixa eu interromper aqui.
Pronto, agora nós vamos para a parte dos pais ou responsáveis. Eu passo a palavra para você. Tá ótimo. Obrigado, professor Jorge. Nós vamos continuar aqui sem interrupção. Deixa eu compartilhar, porque basicamente o mesmo conjunto de perguntas foi feito para outros dois grupos importantes, né? A começar aqui pelos pais, mães e responsáveis nessa pesquisa que o professor Jorge Bento brilhantemente liderou, né? Então, os estudantes pelos quais você é responsável, perguntando aos pais, né, e responsáveis, estão em qual etapa? Então, nós temos aqui a maioria, 62,2%, respondendo sobre o ensino médio. Os anos finais do ensino fundamental dá 15,2%, e o fundamental, os anos iniciais, 14,1%. Então, aqui praticamente está concentrado a maioria, apesar do ensino técnico estar com 23%. Os estudantes estudam em que tipo de escola, né? 77,5% dos respondentes escola pública da rede estadual e 11,3% em escola pública da rede municipal, 16,4% na escola privada. Qual a sua faixa etária aí dos pais responsáveis? Nós temos aí até 29 anos, 13%, de 30 a 39 anos, 34,5%, de 40 a 49 anos, 39,8%. Então, vai aí a ampla maioria até os 50 de idade. Durante a pandemia do Covid-19, você, 59% diz que está conseguindo passar a quarentena isolado em casa, saindo apenas para as atividades essenciais. 16,7% passou um período de isolamento, mas agora já está saindo com mais frequência. 24,3% está saindo para trabalhar. A sua saúde mental nesse momento, você pai, mãe, responsável, como está a sua saúde mental? 52% diz que se sente normal. 11,5% se sente super bem. Esse aí tem que passar a receita para nós, né? 32,6% tem me sentido um pouco abatido, triste, desanimado, né? E aí um pequeno percentual muito abatido, triste e desanimado. Olha esse aqui que interessante. Antes da pandemia da Covid, você participava da vida escolar dos estudantes pelos quais você é responsável. 87,8% participava sempre, né? Agora, durante a pandemia, 67% diz que participa ativamente, 28% participam muito pouco. Certamente as pessoas no home office tiveram que ficar mais ocupadas com as suas atividades em casa, estão podendo acompanhar pouco aqueles estudantes pelos quais são responsáveis, né? Como você compara as aulas remotas com as aulas presenciais dos estudantes pelos quais você é responsável? Você tem aqui 51,3% dizendo que piorou, mas 41,1% dizendo que melhorou. E outros quase 9%, dizendo que ficou a mesma qualidade, 41%. E outros quase 9% dizendo que melhorou. Ou seja, a metade aqui dos respondentes está dizendo que a qualidade ficou igual ou melhorou. Isso realmente chama aí a nossa atenção, né? Verdade. Com relação às atividades remotas, os estudantes pelos quais você é responsável, 73,9% participou de todas ou quase todas as atividades remotas na escola, né? 22,3% participou de poucas atividades remotas na escola. Então, aí nós já temos 95%, é um número expressivo. Quanto ao retorno às aulas presenciais, 66,6% só quer que voltem quando uma vacina estiver disponível. Demonstra aí uma insegurança muito grande, né? E 20,4% só quer que volte quando os casos estiverem em queda por um bom tempo na sua região. E 12,5% está ansioso para que voltem logo. Quando nós vamos avaliar o que disseram os dirigentes de escolas, que tipo de escola que você é dirigente, né? Então, 90% dos respondentes, foram 331 respostas,
dizem que são dirigentes da escola pública da rede estadual, 6,3% da municipal, 3,3% da escola privada, né? Qual sua faixa etária? Então, você tem aí 31,1% de 40 a 49 anos, 38,7% de 50 a 59 anos e 18,7% de 30 a 39 anos. Ainda dos dirigentes. Na época da pandemia, quais as opções a seguir você entende que é o papel do dirigente escolar? Podia marcar mais de uma opção. Nós separamos as 3 mais respondidas. Coordenar a interação virtual dos professores, 94,3%. Cuidar da família, 77,9%. Manter-se em isolamento, 20,8%. Né? Lembrando que podia ter mais de uma resposta. Com relação à pandemia de Covid-19, você, dirigente, como você se classifica? 93,4%, muito preocupado. Né? Então, a grande maioria muito preocupada com a pandemia. Você recebeu o diagnóstico positivo do Covid? 92,1% diz que não, mas, de novo, o nosso nível de testagem ainda é pequeno, pode ser que mais gente tenha tido Covid de forma assintomática, ou com sintomas leves. Alguém que mora na mesma casa recebeu o diagnóstico positivo de Covid? 87,9% disseram que não. Na sua saúde mental nesse momento, ô dirigente, como você se classifica, né? Me sinto normal, 46,5%. Tenho me sentido um pouco abatido, triste e desanimado, 45,9%. Né? É um número muito expressivo quando você soma com um percentual aí de quase 5%, me sentindo muito abatido, triste ou desanimado. Você faz parte, dirigente, de um grupo de risco para a Covid-19? Podia marcar mais de uma opção, né? Então, no 46,2% aqui, disseram que não. 14,5% sim, obesidade, hipertensão 24,2%, diabetes 10,9%, asma 8,2%. Desculpa, 46% disseram que sim, estava em algum grupo, tá? Asma 8,2%, doença do coração 3,9%, mais de 60 anos 8,8%, tá? Sua escola realizou atividades remotas para seus estudantes? 92,1%, sim, realizei atividades remotas regulares. Professor Jorge, em qual período que a pesquisa foi aplicada mesmo? Entre julho e agosto. Metade de julho, metade de agosto. Ah, tá. Por isso que explica esse número aqui, porque tem algumas outras pesquisas lá do início da pandemia, entre abril e maio, que esse número, esse percentual estava bem menor de quem estava realizando atividade remota regular, né? Sua escola adotou alguma estratégia para atender os estudantes que não têm acesso à internet? Sim, foi 62,1%. Sim, disponibilizando materiais impressos para os estudantes responsáveis, né, poderem acompanhar. 19,7% não, os que não têm acesso não receberam material. 9,7% sim, enviando materiais impressos para as casas deles. 8,5% não, todos os estudantes têm acesso à internet. Quanto à manutenção, olha que interessante. Quanto à manutenção predial da sua escola, 55,9% está sendo realizado parcialmente, 29,3% não está sendo realizado, 14,8% está sendo realizada normalmente. Professor Jorge, nós vamos ter 2 grandes demandas aí nesse retorno. Primeiro, as escolas vão ter que ter condições sanitárias para garantir a saúde dos alunos. Então, esse dado aqui é muito preocupante, né? Você veja que nem a manutenção, que já acontecia, né, para 29,3%, não está sendo realizada. Que dirá a adoção das medidas de proteção sanitária. Isso é fundamental. É porque nós estamos naquela situação que o Brasil sempre está, né? Quando ele é comparado com a Belíndia. O Brasil é possível encontrar recantos tão sofisticados quanto Nova York, Bélgica, e recantos tão empobrecidos quanto os países mais empobrecidos do mundo, né? Então, nós vamos ter que lutar ao mesmo tempo para que as escolas tenham saneamento básico e recursos sanitários, e ao mesmo tempo vamos ter que lutar para que as escolas estejam conectadas e bem conectadas à internet
para lidar com esse mundo novo que nós estamos aprendendo a trabalhar hoje. Uma pena, Luciano, se você me permite, que a gente precise de uma pandemia para isso. Porque, veja, o que a gente precisa para uma escola é ter sabonete, sabão, água, banheiro, esgotamento sanitário. Quer dizer, não está em uma internet com velocidade condizente com a necessidade de um ambiente educacional, porque hoje qualquer pessoa que precisa estudar qualquer coisa vai logo fazer uma pesquisa no seu celular. Não está se pedindo nada absurdo, um mínimo que já deveríamos ter dado conta, sabe lá Deus quanto tempo. Exato. É isso que a pandemia expõe as nossas fraturas de maneira obscena, né? Quanto às condições de infraestrutura para a retomada das atividades presenciais, sua escola está sendo preparada para a retomada, 69,5%, 26,6%, não está pronta. Não está pronta. Quanto às condições pedagógicas para a retomada das atividades presenciais, a sua escola, olha só, ainda estamos desenvolvendo um plano para o ensino híbrido, 45,6%. Ainda estamos desenvolvendo um plano para o ensino presencial, 19,3%. Já tem um plano desenvolvido para o ensino híbrido, 11,5%. Não temos plano para a retomada... Não temos plano para a retomada, 11,5%. Já tem um plano para o ensino híbrido, 19%. Então, tem muita gente ainda precisando planejar esse retorno. Isso também traz uma coisa importante. Ele traz que ou uma quantidade, a maior parte, ou está planejando o retorno com o ensino híbrido, ou já preparou esse retorno, já fez pelo menos um plano. A maior parte já entende que vai voltar por aí. É verdade. O que é uma grande novidade, né? Uma grande novidade no nosso sistema educacional, o ensino híbrido dessa forma. Quanto ao retorno das aulas presenciais, você só quer que voltem quando os casos estiverem em queda por um bom tempo na sua região, 46,5%, ou só quer que voltem quando uma vacina estiver disponível, 44,1%. Está ansioso para que voltem logo, 8,2%. Então, esses aqui, lembrando que a pesquisa vai ser objeto de uma publicação que está sendo preparada pela equipe do professor Jorge Bento e que vai estar disponível na semana que vem, com todos esses dados, mas também esses slides nós vamos disponibilizar aí no descritivo do YouTube. Você já pode baixar para poder acompanhar, mas acompanhe a pesquisa com os textos, comentários, que vai estar pronta na semana que vem. E aí, professor Jorge, o desafio é muito grande, né? Eu acho que o desafio é tremendo, e eu queria fazer, Luciano, um rápido debate, não temos muito tempo, mas queria trocar uma ideia com você e com os nossos participantes aqui que podem interagir. Estamos aqui acompanhando todo o chat. Você veja que me parece, e aí eu peço que os professores e as professoras aqui façam um levantamento que considerem relevantes nas suas escolas, mas o nosso problema é um problema de engajamento. Esse problema de engajamento, Luciano, não me parece ser um problema, é mais um problema que está sendo exposto pela pandemia, mas ele não foi gerado pela pandemia. Veja só, se nós tivermos um percentual aí, vamos lá, estou dando um percentual geral, não tenho dados de engajamento do país todo, tá? Mas se nós tivermos uma média de engajamento de 30% dos estudantes, isso vai bater, pelo menos do ensino médio, isso vai bater com a nossa média brasileira de 4,2% no IDEB, que foi publicada esta semana. Uma média de 4,2%. Se a gente tem uma escala de 0 a 10 e a gente tira 4,2 depois de quase uma década de evolução, embora uma evolução muito tímida, mas ainda assim uma evolução. Esse problema de engajamento ele não é gerado pela pandemia. Esse estudante que está presencial na escola lá, que a gente consegue falar com ele, será que ele realmente está engajado?
que aquele que você consegue olhar no olho na sua sala de aula, será que ele realmente está engajado? Porque, veja, a gente não tem essa medição. Isso não era objeto. Como ele está ali na sala respondendo chamada, isso não era objeto de uma medição. Certamente é um objeto de preocupação, porque a gente tem sempre de reensino, de intervenções pedagógicas antes da próxima avaliação, etc. Mas eu faço coro aqui à colocação do professor Luciano, quando ele diz que a pandemia expõe as nossas fragilidades, expõe o que já existia. Não é de agora que a escola precisa de esgotamento sanitário, de banheiro, de lavatório, não é de hoje. De internet e em boa qualidade e rápida, não é de hoje. Que os estudantes precisam de dispositivos eletrônicos para estudar, também não é de hoje. E que engajá-los através de práticas pedagógicas é fundamental. Eu não sei se você tem uma ideia diferente disso, Luciano. Não, você tô super alinhado com você. Na verdade, tem um livro, aquele livro do Don Tapscott, que fala sobre a geração internet. A meu ver, a escola precisa se alinhar, sem perder os seus fundamentos, né, os seus objetivos principais, mas se alinhar com a geração da internet. E a geração da internet, ela aprende de um jeito diferente. Então, nós estamos com uma escola que a arquitetura, o currículo, o material didático, a capacitação do professor, até a iluminação e a ventilação, ela é toda organizada para uma escola voltada para a era industrial, da primeira revolução industrial, uma escola prussiana, que foi, esse modelo que nós estamos hoje foi inventado lá no final do século XVIII, quer dizer, já está para lá de ultrapassado. E aí, quando nós agora experimentamos um pouco, sem planejamento, com muita dificuldade, muitas limitações, o que as tecnologias podem nos ajudar para superar a pandemia, nós percebemos que a realidade dura do presencial também está presente aqui, porque não é só adotar tecnologia, tem que mudar, de novo, a arquitetura da escola, o currículo da escola, as metodologias, a abordagem, os dispositivos, a avaliação de aprendizagem, capacitar os professores, valorizar os professores, infraestrutura. A escola tem que ser repensada como um todo, para esse mundo da sociedade da informação, para essa geração, que é a geração da internet. E o pior, Jorge, é o seguinte, você está novo aí, com seus 25 anos de idade, eu que tenho um pouco mais, ninguém mais pode parar de estudar. Ou seja, a escola e a universidade tem que estar preparada agora para manter como seus alunos pessoas até os 60, 70 anos de idade. Porque ninguém mais vai aposentar, dificilmente vai aposentar com essa reforma aí que nós tivemos, né? E tem que trabalhar e se manter atualizado numa educação continuada por toda a vida, né? Então, pede uma mudança radical no nosso jeito de ser escola, no nosso jeito de fazer educação. Eu corroboro completamente das suas palavras. A gente vê até escolas novas, tá? Escolas novinhas, inauguradas aí, escolas públicas, inclusive, inauguradas aí Brasil afora e com a mesma arquitetura das outras, sob o mesmo paradigma das outras. O pessoal está pedindo, Luciano, para botar o título do livro no chat. Né? Legal isso. E assim, o nosso tempo realmente está esgotando. Eu quero aqui agradecer muito a parceria do professor Luciano Sattler, o trabalho que o professor Luciano Sattler vem fazendo, inclusive com os webinários de ensino híbrido, né, muito relevantes. Ele trouxe gente do Brasil todo para discutir essa temática, né, gente do Brasil todo, está também aqui no canal da ABED, no YouTube, então procura lá os webinários de ensino híbrido, que tem vários episódios, né, com gente do país todo, certamente lá vai ter alguma coisa que vai poder te ajudar. Passo a palavra para você também se despedir, Luciano. Foi um prazer e uma honra dividir essa mesa com você. Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite. Realmente entrem aí no canal da ABED e vejam os nossos seminários de ensino híbrido na educação básica, do qual eu tive a honra de contar com o professor Jorge também. Só temos um minuto, coloquei o título aqui um pouco resumido, mas procura lá o Don Tapscott. Professor Jorge, obrigado pelo convite, parabéns pela pesquisa, parabéns a você e a sua equipe, hein, mais uma vez, protagonistas aí, direto de Recife, viu?
Logo nos encontramos novamente em outra oportunidade. Um abraço, obrigado, um abraço a todos, um abraço a todas. Bom final de semana a todos. Obrigado, gente, pela participação. Mande o link para alguém. Bom fim de semana.